que estão acompanhando esse assunto, que é um assunto sagrado, relata da Escritura, e daquilo que ainda não está na Escritura, mas no seu devido tempo, virá o pleno conhecimento da humanidade, pois essa mensagem presente é a continuação da mensagem pelas quais, outrora no passado, o Salvador que esteve aqui nessa terra, e muitas pessoas o acompanharam, e que num determinado dia, chamado dia de Pentecoste, e que havia um homem por nome Kefas, no final do seu sermão, inúmeras pessoas aceitaram a mensagem e pediram para ser batizados. Mas em que nome foram batizadas aquelas pessoas? É o assunto, dando continuidade ao assunto que nós havíamos já falado em outro momento, em outro lugar. Hoje nós estamos dando continuidade nessa bela praia, aqui, às margens do mar, um momento muito apreciável, né? E nesse momento possa ser um momento considerado um momento solene, porque vamos falar das coisas, das revelações, das coisas do presente e do futuro. Sabemos que a fé do povo é aquilo que eles creem, mas nem tudo que a humanidade crê verdadeiramente está relacionado com as coisas que são do céu, estão daquilo que ele acreditou que possa ser verdadeiro. Nós vamos falar da salvação do homem, do propósito do Salvador que esteve aqui na terra, e do Espírito Criador das coisas que o criou e que até hoje permanece. Não no seu estado primário, sagrado, imaculado. Mas como nós estamos aqui nessa história, nós precisamos continuar. A Bíblia é o livro chamado, a Bíblia é o livro sagrado. Não quer dizer por ser a Bíblia ele é sagrado, mas nele contém a Bíblia e contém também as Escrituras. A diferença é que a Escritura é o que ainda pode ser considerado sagrado, aonde ainda não foi profanado. E a Bíblia é aquilo que foi invenção do homem, que foi adicionado por outrora por outros personagens que estiveram aqui na Terra. Fazendo a diferença de Bíblia e de Escritura Sagrada é o que nós vamos ver agora a partir desse instante. Vamos ler o livro de João no capítulo 1, no versículo 1, uma narrativa que está escrito lá. Ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No meu entender hoje, depois de uma longa jornada de vida e uma parte da minha vida examinando a Escritura, posso afirmar não só pela fé, mas pelas convicções e pela certeza profética de que essa passagem da Escritura é uma passagem plenamente equivocada e profana. Eu espero que as pessoas que acompanham esse assunto não se sintam ofendidos, mas aquele que está preparado para conhecer a verdade, verdadeiramente, se o Espírito estiver, o Espírito da intercessão, aquele Espírito que esteve entre o Felipe e o eunuco, se estiver trabalhando com vós, saberão porque eu afirmo que esse texto é profano. A narrativa diz assim: no princípio era o Verbo. Se estava com Deus, aí Deus unidade um também. Podemos entender que aí existem duas unidades. Um é chamado Verbo, o outro é chamado Deus. Ora, interessante que na sequência ele diz, e o Verbo era Deus. Então, eu pergunto, será que está correto? Se a gente adicionar os dois numerais, nós vamos encontrar o resultado 2. 1 mais 1 é igual a 2. Essa matemática está correta. Mas se dissermos que o Verbo era Deus, a matemática é o contrário. 1 mais 1 pode ser igual a 1? Mas é claro que não. Mas esse resultado é o que está aí, né? Na Bíblia. Isso aqui é Bíblia. Porque 1 mais 1 não pode ser igual a 1, porque se o Verbo é unidade e se Deus é unidade, adicionando 2 dá igual a 2, como pode-se dizer que Deus e que o Verbo era Deus? Quer dizer, quem usurpou o lugar do outro? Foi Deus que usurpou o lugar do Verbo ou foi o Verbo que usurpou o lugar de Deus? É bem claro que um usurpou o lugar do outro, porque no decorrer da Bíblia, nós não encontramos essa frase verbo continuada, muitas vezes na Bíblia. Mas a palavra Deus está sempre constante. Quando não tem Deus, tem a palavra Senhor. Mas Senhor não é nome, Senhor é um tratamento. Então significa que um usurpou o lugar do outro. Quem usurpou o lugar? Claro que foi Deus que usurpou o lugar do Verbo. Se no princípio era o Verbo, então disse, o que diz a Escritura? O Verbo se fez carne, habitou entre os homens e foi manifesta a sua glória. Então isso aí está certo. Quando foi que ele habitou entre os homens? Ele se humanizou? Não. Ao poder da sua divindade, da sua santidade, o gerou um ser humano pelo qual a porção do Espírito que estava nele e era a porção do Espírito daquele que é o gerador da vida, que é o próprio Criador. Aí sim, que é o Salvador. Então,
No Salvador tinha o quê? A natureza humana, a forma humana, mas tinha a natureza divina que estava naquela alma. É aquele que quando na hora dos milagres, o milagre era efetuado porque a obra divina se manifestava. Nós podemos até dar um exemplo. O caso das bodas de Caná. Na hora que faltou o vinho, a mãe daquele homem, que é chamado Salvador, ela ficou preocupada porque não tinha. Foi a ele e pediu. Disse, olha, faltou vinho, mas será que faltou vinho ou faltou suco? O suco da uva. Entendeu? Com quanto que faltou alguma coisa ali. E ele disse o quê? Tabita, o que eu tenho a ver contigo? Mulher, o que é que eu tenho a ver contigo? Alguns veem isso como uma descortesia da parte dele para com a mãe. Não, ele estava tratando ela a natureza da mulher. Mas ele o que ele fez? Mandou que adicionasse água na jarra e em seguida mandou que tirasse de dentro, porque o suco da uva estava pronto para ser servido aos convidados. Disseram até que aquele suco da uva de sabor agradável é superior ao que o anterior. Até algum questionam, por que foi dar por último o suco da uva melhor do que a outra? Ali foi um milagre. Então foi um milagre feito pelo humano ou foi o milagre de um santo que nele já continha o espírito da porção do espírito daquele que o gerou, que é o verbo, que humanizou-se nele? Claro que foi isso que aconteceu. Todos os milagres efetuados pelo Salvador não era da natureza humana, mas da natureza divina, que ele já continha, a natureza divina, espiritual daquele que o gerou, foi o Criador. Bom, então, para que os que têm a oportunidade de ver essa mensagem, é bom pedir orientação divina, pedir o Espírito da misericórdia, o Espírito da caridade, o Espírito da criação, aquele que gerou o seu Filho um dia aqui na terra e que está à sua destra, à sua direita na eternidade, que faça entender melhor o que realmente nós estamos explanando aqui. Por conta aqui nós vemos uma equivocação nessa passagem da Escritura. Eu não vejo ela como inspirada, mas vejo ela como uma profanação. Quando um usurpa o lugar do outro. Então, quem verdadeiramente é santo é o Verbo e não o Deus. Porque a Escritura diz, o Deus desse século cegou a mente de muitos, mas não disse de todos. Lá em Daniel 7:25, tem uma citação interessante, na qual afirma que as coisas iam mudar nesse campo profético. Vamos ler o que está em Daniel 7:25, para a gente poder fazer uma explanação correta, para que as pessoas possam compreender com clareza o objetivo da passagem. 7:25 ele diz o que, meu irmão? O que está escrito lá? Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Bom, significaria que as coisas estavam sendo direcionadas de maneira correta para os povos. Não quer dizer que os povos estavam andando corretamente, mas a mensagem falada pelos profetas era uma mensagem corretamente sagrada. Mas foi dito que ia mudar num determinado tempo. O homem da ciência, o homem da exaltação, aquele que quer estar à frente de tudo, até à frente do Criador e nunca estará, eles iam fazer essa mudança. Mas quem mudaria essas coisas que estava profetizado que ia mudar? Que eles proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará o santo do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Olha, para que continuasse um erro, a partir dali era necessário que tivesse a escrita, que seria o documentado de um fato relatado em um determinado tempo específico na história desse planeta. Significaria que todas essas condições aqui ainda estavam inalteráveis. O nome do Criador era o mesmo, os santos eram santos, e o tempo era mesmo, e a lei era a mesma, mas tudo seria mudado. Olha, vamos imaginar hoje uma pessoa que tem o nome Daniel, por exemplo, aqui o nome do profeta. E ele viaja de uma pátria para outra, em qual lá a língua é outra, as expressões verbais é outra, a forma escrita é outra, diferente da pátria nativa pela qual aquele que está naquela pátria estrangeira, ele precisa ter conhecimento da língua, ou pelo menos se adequar à língua. Mas quando se trata de nome próprio, é universal. A pronúncia pode escrever de outra maneira, mas a pronúncia verbalizada, tem que sair de acordo com a pronúncia do nome. Olha, Daniel jamais, a pessoa que é Daniel hoje, jamais quer ser chamado por, digamos,
Washington, William, Flávio, outro nome próprio. Ele quer ser chamado por Daniel. Mas a profecia aqui aponta que essa mudança atingiria o que? O nome do Criador. Então, toda pessoa quer ser chamado pelo seu nome próprio, pelo qual é reconhecido. Quando se muda de nome, então não está se referindo à pessoa. Tem a palavra. E esses 72 nomes que os evangélicos, que o mundo evangélico cristão diz que é referido ao nome do Eterno. E são nome de quê, realmente? Bom, perguntasse muito bem. Porque a própria Escritura pode lhe responder essa pergunta. Quando ele afirma que naquele dia um só será o meu nome, significa que vários nomes estão sendo atribuídos a ele que não é. Imagine quando ele vier, ele vai vir em língua para cada nação numa língua? Não. Ele vai vir numa língua universal. Todos aqueles que o conheceram de antemão, antes do fato relatado do futuro da sua vinda, já tiveram conhecimento, porque os seus profetas passaram e ensinaram. Se não houver profeta, não há profecia. Se não houver profecia, não há profeta. Então, tempo de profecia é tempo de profeta. E a profecia não vem por meio da ciência, porque a ciência não recebeu o legado de profetizar nada. Porque a respeito dessa própria escritura, desse próprio assunto, está escrito lá em Amós 3,7. Nada, porém, eu realizo sem primeiro relatar os meus segredos aos meus santos profetas. Então significa o quê? Que as coisas que não estão em pleno conhecimento da humanidade, é desconhecida a ele, é o segredo do Criador. E é só através dos profetas que as pessoas passam a conhecer algo que ele não tem conhecimento, que ele só tem conhecimento de ciência. Quando alguém conhece além da ciência, é porque conhece o segredo do Criador, e ele conheceu através de seus santos profetas. Faça a pergunta. E na ocasião da vinda dele, qual é a língua que ele vai falar, o nome dele? Muito bem. Vamos lembrar o seguinte. A língua do Éden é a língua que nós podemos chamar a língua adâmica, de Adão. Essa língua ela viveu antes do dilúvio e posterior ao dilúvio, ela veio na arca de Noé, e a descendência de Noé falou essa língua. Porém, ao multiplicar-se pela terra a humanidade, criaram-se outras pronúncias dialéticas. E depois da Torre de Babel, aí foi que misturou muitas línguas, mas a língua mãe ela permaneceu. Porém, no decorrer da história da humanidade, essa língua que era pronunciada, a língua mãe, era que mais tarde foi considerada a língua semita, da qual procedeu o aramaico. Embora que alguns tradutores intelectuais da ciência afirmam que o aramaico é um dialético. Não, é porque foi sufocado o aramaico, foi colocado em arquivo morto, como foi colocado o latim. Nós aqui no Ocidente falamos o neolatim. Todas as línguas faladas é falado no neolatim. Porém, antes do neolatim já havia o latim, né? Que é a língua dos lácios, né? É a língua de Alba, de um povo que veio naquela época, e uma metrópole pela qual Roma fazia parte daquele ciclo de cidade. Mas eu quero dizer o seguinte, que a língua pela qual ele falará, ele mesmo revelará o seu nome, porque o objetivo da profecia não é relatar a ciência ou aquilo que a ciência deixou sem relatar. A Escritura fala bem na revelação do nome. Não, é isso que nós temos que focar e analisar. O fundamento de tudo é o nome que foi profanado. Foi o nome do Criador e o nome do Salvador. Agora, lembrando que em Daniel 7:25, o que ele disse que iria acontecer? Ali o nome seria profanado, a sua lei que foi escrita em tábuas de pedra, a carta eterna, é escrito pelo próprio Criador, e a carta foi assinada no meio, no quarto mandamento. Tinha o nome do autor e o nome do dia sagrado, sétimo dia. Já lá não tem mais, lá existe uma profanação, existe o nome sábado ou sabatum para alguns, entendeu? Isso aí foi colocado nos papiros e não nas tábuas da lei, entendeu? E quando refere à lei, refere aos mandamentos, 10 mandamentos. E quando refere a tempo, refere o calendário. O calendário que tem aí é uma instituição humana, universal, que é o calendário solar. Mas o calendário da Escritura, pela qual foi destituído para colocar um calendário solar na época de Júlio César, que era o calendário dos decevírus, eles colocaram o calendário, tiraram o calendário lunar dos decevírus para adicionar um calendário solar em homenagem a Júlio César, que antes de Júlio César o calendário era o calendário macedônico, do ciclo de Meton. Então, meus irmãos, tempo de profecia é hoje, e agora, esse presente, para que vós todos saibais que do que nós falamos, não falamos pela luz da ciência, mas falamos pela revelação
do segredo do Criador que está escrito em Amós 3,7. E isso não será dado a todos os povos, mas diz a um povo. Vejamos a qualidade desse povo na escritura que está lá em Sofonia capítulo 3, versículo 2. Deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde que não negaste o meu nome. Então, nesse momento, as pessoas já passam a saber o nome. Recapitulando, meus amigos, Amós 3,7 fala do profeta que recebe o legado do conhecimento. E Sofonia 3,2 refere dizendo que deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde que não negaste o meu nome. Então, aqui dá para ser bem claro que o conhecimento da verdade celestial através dos profetas não seria levantado da elite aristocrata, dos intelectuais, dos bem esclarecidos pela luz da ciência, mas seria daquelas pessoas de pouco esclarecimento da ciência, seria periferia mesmo, porque o nosso Salvador ele nasceu na periferia, nosso Salvador viveu em periferia, entendeu? Ele era um homem modesto, era um homem pobre, de família pobre, e foi ele que realmente veio com essa missão. Nós estamos aqui na mesma missão, de dar continuidade em termos proféticos. Lembrando que não negamos que os ricos possam participar, mas quando ele se referiu que é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico reino do céu, porque os ricos estão preocupados com as suas fortunas. Se nós batermos na porta das empresas dele, das casas, das grandes mansões dele para falar disso, ele diz que não tem tempo. Em outra ocasião, quando tiver tempo, tem que colocar na agenda. Mas para falar das coisas do Criador, nós não precisamos que seja agendado para falarmos. Agora eu digo uma coisa, com toda clareza, com toda convicção, todo aquele que ouvir a mensagem e o Espírito Criador da intercessão trabalhar, esse realmente jamais será o que era antes, passa a ser uma pessoa com esclarecimento das coisas celestiais. Mas voltando um pouquinho mais, reconfirmando o que nós estamos dizendo, que Daniel 7,5 diz que havia essa mudança, mas seriam os profetas seriam levantados para receber a luz, e esses profetas estariam no meio desse povo, não seria igreja. É uma congregação sem teto, como vós estão vendo aqui. Nós estamos às margens de uma praia aqui do Nordeste do Brasil. Quero mostrar que nós não nos preocupamos, nós não preocupamos com o espaço físico luxuoso, né? Acústico, né? Com púlpito, né? Nós preocupamos com a palavra. O povo precisa não de luxo, precisa da palavra, do esclarecimento da verdade. Se ele diz, essas verdades estão escritas aqui, era para tempo oportuno. Mas lá em Isaías 52 e o versículo 5 e 6, em Isaías 52, versículos 5 e 6, profecia daqueles dias para o futuro deles que hoje é o nosso presente. Agora que farei eu aqui, diz o Eterno, visto ter sido meu povo levado sem preço, os seus tiranos sobre ele dão uivo, diz o Eterno, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Olha, ele estava sentindo que realmente aquela separação era grandiosa, mas era o Criador que estava se separando ou o povo estava se separando pela sua desobediência? Claro que era o povo que estava em desobediência, por isso ele não pode interceder. Ele não pode interceder com aquele pecador que vive cada vez buscando fazer a prática de pecado. Ele intercede por aquele que estava pecando, conhece a luz da verdade e agora está sendo redimido pela sua palavra e está buscando abandonar os seus atos pecaminosos, que são os pecados, são o violar da lei. Mas ele diz, mas o meu povo saberá o meu nome. Seria uma profecia do futuro. Hoje o povo passa a ter o conhecimento do nome que não está escrito na Bíblia, porque foi tirado das Escrituras. Vejamos o que está escrito lá em Provérbio 30 e o versículo 4, que tem uma declaração já de uma preocupação no passado a respeito do nome. Provérbio 30, verso 4. Vejamos essa afirmação, que é muito interessante. Já dos dias do passado, ele estava preocupado, o profeta já estava preocupado com a questão do nome. Quem desceu ao céu e subiu, quem cerrou os ventos nos seus punhos, quem amarrou as águas nas suas roupas, quem estabeleceu todas as extremidades da terra, qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se é que o sabe? Ora, interessante. Se o Salvador não existia naquele dia, ele já sabia o nome? Claro que sabia. Porque quando os de Salvador chegaram e formularam e perguntaram quem era ele se manifestou dizendo o nome do próprio Criador. Porque o nome do Salvador é o nome do Criador com as atribuições pelas quais ele veio assumir, que foi para salvar a humanidade, mostrar o caminho da salvação à humanidade. Por isso que o profeta, qual é o nome do meu filho? Qual é o meu nome e qual é o nome do meu filho, se é que sabe? O profeta estava querendo mostrar um pouco que o povo nem tinha mais o nome do Criador e nem tampouco o nome do filho que havia de vir, que teria o mesmo nome do Pai. E o nome com atribuições de Salvador, aquele que vem para salvar. Agora, e quando ele vier, vai vir nessa pluralidade de nome, que foi o que o nosso amigo aqui perguntou?
Se ele vem com essa pluralidade de nomes, que já diz que tem 72 nomes, isso é um nome cabalístico, que foi dado para os povos. Mas a resposta está nas escrituras. Veja o que está escrito lá em Zacarias 14, versículo 9. A resposta já está lá da sua vinda. Em quantos nomes ele vai vir? Se ele vai vir numa pluralidade de nome. O que é que diz aí? O Eterno será rei sobre todo o nome, sobre toda a terra, naquele dia. Um só será o seu nome. Bom, vamos lembrar o seguinte. Imagine alguém que morre aqui no Brasil, acreditando que o nome do Criador de Salvador é um determinado nome. Chega lá na Inglaterra, ele é pronunciado por outro nome. Chega na China por outro nome. Chega no Egito por outro nome. Na Rússia por outro nome. Ora, se ele vem com um só nome, quem morre naquela nação pátria com aquele nome, quando ele ressuscitar, ele quer esperar pelo nome da pátria dele. Aí eu pergunto, para cada nação ele vai dar um nome? Aqui a escritura diz diferente. Naquele dia um só será o meu nome. Quer dizer, quem vai entender e compreender o nome verdadeiro? Quem de antemão, antes da sua vinda, foi levado ao pleno conhecimento do nome verdadeiro, cujo nome foi tirado da escritura, mas será revelado através do Espírito do Criador ao profeta, e o profeta revela às pessoas. Vamos lembrar a passagem de João 1 verso 1, quando ele falou, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Quando nós afirmamos que essa forma é profana, porque um assumiu o lugar do outro. Agora veja o seguinte, foi estabelecido depois da saída daquele povo que foi cativo na Babilônia, foi dito o quê? Foi dito-se que o nome era um tetragrama. Hoje, para todos os credos, até onde eu cheguei pleno conhecimento, para todos os credos universais aonde eu conheço, sempre aparece um tetragrama, nunca aparece um trigrama. Mas tem algumas fontes de trigrama? Tem. Mas vamos ver o seguinte, tetragrama é o que? São 4. Então tetragrama, que é conhecido atualmente de origem judeus, é essa aqui, ó. Ele está escrito dessa forma. A forma judia de hoje que eles chamam, né? A forma israelita. Mas só que para eles, ele diz que isso aí é impronunciável. Alguns, no decorrer do tempo, botaram alguns símbolos que eles consideraram chamados os maçoréticos. As vogais, diz que para o ocidente, para que fosse pronunciado corretamente, seria necessário os maçoréticos. Mas dentro dessas letras, da pronúncia dessas letras, já contém as vogais. É desnecessário. Mas é um tetragrama ou é um trigrama? Porque lá em João 1, verso 1, ele fala de um verbo e diz a palavra Deus. É isso que eu quero explicar para os amigos. Em primeiro lugar, os ocidentais, querendo permanecer também, ter como apresentar o povo ocidental um tetragrama, o que foi que o Oriente fez para ele, de comum acordo? Criou um tetragrama. Mas será que seguiu a regra? Não, ele transliterou e não traduziu essa pronúncia. Ele transliterou. Porque traduzi-la é você ler em outra forma, em outra língua. Transliterar é escrever em outra escrita e permanecer a fonética da mesma fonética inicial da pronúncia. Isso é transliterar. Eles não traduziram, transliteraram e omitiram fonética já da transliteração para criar uma nova forma de escrita, que seria o tetragrama ocidental. Eles fizeram a palavra Yod He Vav He. O que eles fizeram? Fizeram uma transliteração do Yod He Vav He, que é a pronúncia daquela ali. E depois começaram a omitir a fonética de algumas letras que já estava contido nas fonéticas das letras do hebraico, chamado hebraico quadrado. Eles começaram a omitir. Eliminaram o som do D, do O, do E, de um VW, de um A e de outro E. E permaneceram com a fonética do Y, do H, do VW e do outro H. E deram de presente para os ocidentais. Então a chamada teologia, a ciência de Tel, um deus grego, até hoje é a porta que ele não abre, que entregaram isso para eles. Um YHWH. Mas foi a transliteração da pronúncia do Yod He Vav He, com a omissão da fonética de letras que estava contido na pronúncia das letras hebraico
alfabeto quadrado, para permanecer com YHWH, foi isso. E os ocidentais aqui criaram outras pronúncias de nome, como Yahavá, Yehoshua, Yoshua, Yahoo. Então foram criados aqui dentro do tetagrama, eles adicionaram outras vogais, sem razão nenhuma, que eles chamam que é os sinais massoréticos, que nada mais foi criado na época da profetisa Uda, que ela, para fonetizar, criar hino orientais para o ocidente, adicionou a eles. E daí fizeram o que? Pronúncias que não existiam, como esses do Yahoo, Yahushua, Yehoshua, Yeshua, e assim sucessivamente. Yehová, Yahavá e Jeová. São pronúncias criadas no ocidente. Não são orientais, são ocidentais. Entendeu? Então o que eu quero dizer é o seguinte. Mas realmente, o que significa isso para vós? Significa que a profanação estava aqui dentro desses quatro. Quando o povo do Egito saíram, descendência de Abraão, que permaneceram lá num período longo, quando Moisés foi instituído pelo Criador para que levasse ele para a terra que manaria leite e mel, que era a região da Babilônia, que era Canaã, ele deu um conselho antes de entrar, disse: não permitais que os vossos filhos e as vossas filhas tenhais casamento com aquele povo. Foi o que eles fizeram, desobedeceram. A caminho de lá pediram água, o Criador deu água. Pediram o desejo da carne das panelas do Egito, comeram carne, mas todos que comeram morreram no Egito com um pedaço de carne. Antes, quando Moisés subiu ao monte para receber o propósito do Criador, quando ele veio com a escrita nas tábuas, quando chegou ele tinha feito o quê? Os pendentes que trouxeram do Egito fizeram artifício de ouro, que foi o bezerro, para adorá-lo. Então esse povo é o que está escrito lá em Hebreus 4:4, que ele diz: eu jurei que não entrarão no meu descanso, mas convém que alguns entrem no meu descanso, referindo ao sétimo dia. Então aqueles que não entraram, os que receberam a luz da verdade e forem fiéis, e esses não entrarão. Por isso nós estamos dentro desta lacuna, buscando preencher o requisito dessa lacuna, não simplesmente com um propósito humano, mas com um propósito de santo, para conhecer a verdade, falar a verdade, viver a verdade, anunciar a verdade para todos aqueles dessas gerações presentes e do porvir. Meus queridos amigos que vão acompanhar essa mensagem, apreciai com sentimento de busca e compreensão e orientação do Espírito do Criador. O que aconteceu foi que a palavra, o iode, que ela em si não é uma letra profanada, mas ela adicionada da direita para a esquerda, ela funciona como uma profanação, a exaltação a um Deus. Lá nos tempos antigos, na época do Egito, existia a deusa Isa e existia o deus Osíris. Esse Osíris era também considerado o Ra. Que também era igual a Ré, antes de Ra. Esse Osíris que era igual a Ra e era igual a Ré, também era igual a El, lá na época da Babilônia. Também era considerado igual a Iá também da Babilônia. E era considerada a Iode, a forma escrita Iode, né? Ou igual a Irode. Igual a Deus. O mesmo personagem espiritual, que não é o Criador, e que usou vários nomes durante a trajetória da humanidade. São vários nomes, mas eu quero só dizer o seguinte: o Osíris é igual a Iode, que é igual a Deus. Por isso é que lá, na época que foi escrito João, aquela escrita não foi de João, foi os gnósticos. Foi os gnósticos que fizeram isso. Que a pronúncia do verbo não era verdadeiramente um tetagrama, mas era um trigrama. Porque se você olhar direitinho, o iode revavier está da direita para a esquerda. Então esse iode aqui, não é ele que é a profanação, mas a função dele aqui está exaltando uma divindade. Essas que mais que eu mencionei aqui. E aqui é o trigrama. Esse aqui é o verbo. Se o verbo está aqui, iode revavier, qual é o nome correto? É o iode revavier ou só revavier que é o verbo? Então o verbo é o revavier, mas não o iode. O iode antes do revavier é uma divindade, que é igual a Ziro, igual a Ra, igual a Ré, igual a El, igual a Iá, igual a Iode, igual a Rode, igual a Zeus, igual a Deus. Significa o quê? Esse iode, qual é a origem desse iode? O iode é cananeu e não é caldeu.
Esse aqui é a escrita da Babilônia, da qual foi a cidade, antes dela teve a cidade de Enoque, que foi criada por Caim, e a Babilônia que construiu faz descendência de Caim, que foi Nimrod, entendeu? Então toda essa escrita é escrita, a mensagem era um profano. Eles pegaram, colocaram o tetragrama, adicionaram o santo com o profano na escrita dele, que é o Ré e o Vav, que é o Iod, Vav, Ré mais o Vav. Então o sagrado é o Iod, a pronúncia não é escrita, a pronúncia do Iod, Vav, Ré é que é sagrado, entendeu? Não é a forma escrita, mas a pronúncia dessa letra que é sagrada. Mas adicionado com Iod significa que é uma profanação. É o santo com o profano, ou profano com o santo. O que é o profano? É o Iod, a sua função. Não é a letra, é a função dela. Essa sim é profana. Essa é profana. Então nós entendemos pela luz do Espírito do Criador que já é a hora de o nome ser enaltecido, sair da obscuridade, do anonimato para o esclarecimento. Mas se Revavir é o nome do Criador, qual é o nome do Salvador? É aí que nós queremos saber. Muitos dão pronúncia de Yahushua, Yehoshua, Yeshua. É que eles escrevem de uma maneira e pronunciam de outra. Mas nos tempos primitivos, a forma escrita era a forma pronunciada. Era a primeira língua era assim. Eles escrevem Shin, mas nunca pronunciam Shin. É Shu, Shi. Várias nações pronunciam dessa maneira. Mas a pronúncia correta é essa. Revavir Shinhaim, essa é a pronúncia do Salvador, porque o Shinhaim equivale a salvação, que chama Shua, nós chamamos Shinhaim, eles chamam Shua, porque ele escreve o Shin, mas não pronuncia por outra pronúncia. A pronúncia tem que ser de acordo com a escrita, e não se escrever de uma maneira e pronunciar de outra. Vê que o inglês é uma língua de profanação, porque eles escrevem de uma maneira, mas escreve de outra. Escreve de uma maneira e pronuncia de outra. Todas as línguas que é assim é profanação. Tem que se pronunciar a pronúncia da escrita. Foi assim, as primeiras escritas foram feitas assim. Por isso nós temos que mostrar a forma original da pronúncia. Não a forma escrita, que eles pegaram a forma escrita e ocultaram a forma escrita. Como devemos ver a pronúncia correta? A pronúncia é essa, Revavir Shinhaim. Porque de Shinhaim para cá significa na nossa língua salvação. A forma correta é essa. A forma científica da ciência não é essa. Para ele salvação é Shua, mas nós não pronunciamos assim. Nós pronunciamos a pronúncia original da escrita. Até aqui é o nome do Espírito Eterno, Revavir, o verbo. O verbo que se fez carne e habitou entre os homens, que é o Salvador, é o Shinhaim, que é os atos. Aqui é o nome, a pronúncia do nome, e aqui os atributos do nome, do personagem central que é o Salvador. E o Revavir é a pronúncia do nome do Espírito daquele que o gerou, esse aqui, o Revavir Shinhaim. Porque nesse Revavir Shinhaim está contida a porção do Espírito do Revavir, que é o Espírito que que ele disse, aquele que me vê morrerá, porque ele não estava em forma humana. Mas esse que foi manifesto entre os homens, está em forma humana, que é a mesma porção do Espírito daquele que veio, então esse é o Salvador. Essa é a forma correta. Para cumprimento desse texto aí, dessa profecia, o próprio Salvador falou: se outro vier no seu próprio nome, vós recebereis. Mas se o Filho do Homem vier no nome do Pai, não receberei. E no caso se cumpriu. Perfeitamente, está se cumprindo até hoje. Ó, lembrando de que o Revavir é o nome, a pronúncia que não está escrita. Se não está escrita, porque as pessoas estão estudando ciência da teologia. E a ciência da teologia não tem um legado, ela tem um legado do erro e não um legado da verdade. Pois todos que vão pela porta da ciência, bate só na porta que ele não abre, que é o tetragrama Itzhagadabragá. Então eles nunca foram chamados, eles estão se enviando a lugar nenhum. Eles não são profeta, não foram constituídos como profeta, mas só falam ciência. O legado de que outros escreveram, os escribas, os falsos escribas, que está escrito lá onde? Está escrito em Jeremias capítulo 8, verso 8. Então o que eles têm aí é o legado. O que eles têm, o legado dele é um legado incorreto, profano. Eles estão na falsa escrita dos escribas. A falsa escrita dos escribas converter a verdade na mentira. Então a ciência da teologia, que são ciência. Como por dizer, somos sábios e a lei do Eterno está conosco.
pois com efeito a falsa pena dos escribas a converter em mentira. Se não houvesse profeta, como o povo poderia conhecer pela Bíblia, se o nome não está lá? É necessário que o profeta seja levantado em tempo de profecia para dar essa clareza. E não é através da ciência que o profeta falará. Ele falará através da mensagem, e que ele é concedido não pela ciência, mas concedido pelo Espírito Criador da vida do seu santo. Que porém está lá em Amós 3,7, diz... nada, porém, eu realizo, nada eu faço, sem primeiro revelar o meu segredo ao meu servo profeta. Ele não construiu nenhum líder a não ser profeta para falar a ser o porta-voz dele. Pastores, bispo, papa, todas as autoridades eclesiásticas falam ciência. Só quem pode falar a verdade, quem recebeu a orientação divina, que é o profeta, do qual o legado está sobre ele, não é unção de homem, mas unção do Espírito maior, que é do Criador. Aí eu pergunto a vós que acompanha essa mensagem. Quando diz aquele que for batizado será salvo. Aí eu pergunto, em que nome você foi batizado? Você foi batizado em nome de Jesus. Se não havia o J e o U, então esse Salvador surgiu depois da Era da Renascença. Porque o J e o U só foi criado a partir de 1515 a 1572. Se não havia essa pronúncia, então não havia Salvador. É invenção humana, coisa da ciência. Então pergunta a vós, quer permanecer com esse nome, ou quer permanecer com o nome do Revavier Xiaim, com o nome do Criador do Revavier, pela qual aquele que foi tirado da Escritura, mas já foi revelado pelo profeta, que o Criador revelou o nome, traz ao conhecimento a luz da verdade em termos de profecia. Só há profecia porque existe profeta, só existe profeta porque existe a profecia. E a profecia só existe em tempo oportuno para ser que o profeta seja levantado e seja anunciado à geração do presente. Nós estamos vivendo um período de grande profecia. Vós não sabem qual é essa profecia. A profecia no campo profético real para o povo do Criador é a seguinte. Nós estamos vivendo na época da chuva serôdia. A chuva temporã foi nos dias de Quefas, quando um dos discípulos que acompanhava ele, num grande sermão, quando terminou, diz o relato que cerca de quase 3 mil pessoas pediram para ser batizados. Não estará longe de fileira de pessoas que tomarão decisões de vários rincões do planeta a participar para esse batismo. Quem é o dono do gado? Quem é o dono da ovelha? É quem tem a marca. Se vós tem uma marca que é de Jesus, quem não tem a marca do Revavier e do Revavier Xiaim, então está marcado como Jesus. Mesmo que vós venha crer nesse nome, mas se não aceitar o batismo, significa o quê? Que no tempo da morte, da ressurreição, esse que não é o verdadeiro nome dele vai querer colher para ele, porque não removeu a marca. Então, quando alguém vende um gado ou vende uma ovelha, quem recebe, ele não quer permanecer com a marca, ele quer substituí-la. E principalmente a ovelha que saiu do aprisco, que são as instituições religiosas, as congregações dos homens, as igrejas, são os apriscos. Quando alguém sai de lá, por saber que lá não tem a verdade, ele não quer ser batido, não quer mais continuar. Então, mas se continua com o nome, então continua ainda dentro do aprisco. Que é a pergunta. E o próprio Salvador disse, ide, não disse vinde, né? Ele nunca falou essa expressão vinde. Ide, aquele que é preparado para ir, ele não tem que se enviar. Deixar que seja enviado. Ele primeiro tem que receber o conhecimento que o profeta os passa para que ele possa levar. Ele não pode ir além do profeta, porque é o porta-voz, é o arauto, é o mensageiro presente para que seja anunciado aos povos. Quando ele diz, e todo o evangelho será pregado, a todo mundo virá o fim, não pensais que seria de boca em boca. O veículo da comunicação que a ciência foi feita, aonde é o veículo para levar ao erro, nela se leva também a verdade. Não é tudo que a internet é verdadeira, mas ela só será verdadeira quando usamos para a busca e a salvação da humanidade. No caso, essa chuva serôdia começou quando? E irá terminar quando? Muito bem. A chuva serôdia ela começou quando o nome foi revelado. Ela começou para você no dia que foi revelado a você. Quando ela terminar com a sua morte, se você morreu com o nome do Salvador, do Criador, e seguiu as pegadas do Salvador, guardando os mandamentos, vivendo as leis de temperança, vivendo a verdadeira mordomia do Revavier Xiaim nessa terra. Então na sua morte, você não morre um pecador, mas morre um santo para estar na ressurreição. Esse que diz, não, eu sou do mais dos miseráveis pecadores, esse pertence ao adversário, que ele é o pai da mentira, é o pai do pecado e tudo isso. Então, quando João viu numa visão, disse, aqui está a paciência dos santos, aqui está os que guardam o mandamento do Criador, tem o testemunho do Salvador, ele está se referindo não de uma classe presente, mas de uma classe futura que ele viu em visão. Seriam os contemporâneos do futuro, levando uma mensagem através dos meios de comunicação em massa ao mundo, para que vós possais em qualquer rincão desse planeta possa conhecer essa mensagem. Eu acredito não só pela fé e como mensageiro, portador dessa mensagem nessa geração presente, para os humanos e para vós outros que não me conhecem, mas passam a me ver através desse meio de comunicação.
possam pedir orientação do Espírito Maior para que ele seja o intercessor para vossas almas, assim como foi feito no passado, no dia do encontro de Felipe e o eunuco. Após o término daquela palestra, numa jornada de retorno de uma viagem, o próprio eunuco, que a Escritura não menciona o nome, ele pediu para ser batizado. As pessoas não precisam ser batizadas, empurradas ou mandar levantar a mão, mas deixar que o Espírito da misericórdia, o Espírito da verdade, o Espírito da ciência não, mas o Espírito da revelação, das profecias, possa verdadeiramente fazer compreendê-la. O verdadeiro propósito para que possa pedir para ser batizado, para não continuar mais com o carimbo daquele que é o adversário. Porque o próprio Salvador falou a respeito dele: eu vim em nome do meu Pai, vós não me recebeste. Porém, se vier outro no seu próprio nome, certamente receberei. Lembrando que Revavirê Xiain, ele tem dois grandes atributos. Tem o nome do Pai, que é o Verbo, e tem as atribuições pelas quais foi conferida a ele a trazer a terra, realizar na terra. Duas atribuições. Ele diz: quando eu vim em nome de meu Pai, significaria que ele vinha com o nome, ele veio com o nome de... Quando apanharam pedra para jogar nele, a pronúncia que ele falou lá, ele não disse eu sou, porque isso é nossa língua. Ele disse Revavirê, porque eu sou é um verbo em nossa língua, é que ele é traduzido. Mas no verbo original ele não é traduzido, nem no passado, nem no presente, nem no futuro. Ele é um verbo eterno. Então, quando ele disse eu vim em nome do meu Pai, ele estava falando nessa pronúncia, pela qual tinha se tirado na Escritura. Ele veio manifestar o poder desse nome e as suas atribuições como Salvador, que é Xiain. Esse é o verbo. E esse aqui é a salvação. É o verbo pela qual o Deus tomou o lugar dele, mas hoje já foi levantado, e essa salvação, as atribuições que ele veio para salvar o homem. Então, esse é o verbo e essas atribuições que é a salvação, tanto faz ser salvação como salvador. E ao longo desse tempo, há 1300 anos, quem morreu acreditando no nome desses 72 nomes que o mundo dá, qual será o final? Não serão levantados na primeira ressurreição, mas só na segunda. Por quê? Porque a semente do Criador só era levantada, só é gerado para tempo de profecia. Pois todos que nasceram nesta época, que viveram nessa época, lembrai da parábola do semeador. O bom semeador chegou, semeou a semente, depois vem outro, semeou. Pois se o outro semeou na propriedade, no espaço físico, no terreno daquele que semeou primeiro, que era o Criador. Toda semente que não é semente do Criador é semente da descendência de Caim. Eles construíram as cidades, eles construíram o instrumento de caça, de pesca. Os primeiros criadores de gado foram eles, os primeiros a fazer vítima nesse planeta foi a descendência dele. Lembrai-vos de que os que hão de entrar na nova terra entrarão santo. Não tem que ser santo antes de morrer, para morrer santo, para entrar na terra santa. Lá na terra santa não terá pecuarista, só terá um agricultor, porque está lá, você pode ir lá em Isaías 65, 17 em diante, ele afirma e confirma na terra renovada que plantarão, colherão do seu fruto. Não haverá ladrão, não haverá comércio, não haverá desonesto, não haverá prostituta, não há o de que há de trair seu próximo, mas haverá agricultores, haverá vinha e haverá casa pelas quais eles habitarão na terra. Então quero dizer, com esse final, eu só faço um apelo. Todo aquele que crê nessa verdade e quiser ser batizado, possa entrar em contato conosco, dizer o local, ou possa vir para nos encontrar, para que possamos realizar o seu batismo e remover aquele nome que não é o verdadeiro nome do Salvador, e ser colocado o nome do Salvador na sua vida, através do santo batismo. Que o eterno Criador Revavirê, em nome do Revavirê Xiain, aquele que agora vocês passam a crer, possam ser abençoados. Que assim seja.